Olá, querido aluno, nessa aula vamos falar sobre o Dividend Yield on Cost. Isso aqui para o investidor de longo prazo é essencial para quem pensa em obter renda passiva. Vamos aprender mais um indicador. Esse indicador aqui você não vai achar em nenhum site, né? Você não vai achar esse indicador de múltiplos em algum site, porque ele tem a ver com o seu preço médio, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos, vou mostrar para vocês como que o site Meus Dividendos mostra o Yield on Cost de acordo com o seu preço médio, tá? Bom, então o que é o Yield on Cost? O investidor que busca renda passiva pode avaliar seus investimentos em empresas pagadoras de dividendos usando indicadores, como o Dividend Yield on Cost. Essas empresas geralmente são companhias em estágio de maturidade, com menores oportunidades de crescimento e, consequentemente, mais previsíveis e menos arriscadas. Dentre as várias métricas associadas com a distribuição de dividendos, o Dividend Yield on Cost, ou apenas Yield on Cost, né, é uma das métricas complementares ao Dividend Yield. Dividend Yield nós já aprendemos, né? Então você chegou até esse estágio aqui do módulo Investidores Expert, é porque você já fez todas as outras aulas do curso, pelo menos eu espero que você tenha feito. Você já aprendeu que o Dividend Yield é os rendimentos, juros sobre o capital e dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. E aí você vai ter uma porcentagem que vai ser o Dividend Yield. O Yield on Cost ele é a medida do rendimento de dividendos calculado pela divisão dos dividendos e juros sobre capital próprio atuais de uma ação pelo preço inicialmente pago por essa ação, né? Então, o preço que você pagou, no caso, se você vai fazendo aportes regulares, o famoso preço médio. Quanto mais aportes você vai fazendo o preço médio. Você vai comprar aquele ativo em diversos valores e vai fazendo o preço médio disso. Então, vamos começar com um exemplo hipotético para explicar a ideia. Depois a gente entra no exemplo real, né? No nosso exemplo de cálculo do Dividend Yield on Cost, o investidor comprou uma ação da EXPL3, que nem existe, tá? É só um exemplo, em janeiro deste ano por R$5. E os dividendos mais juros sobre capital próprio atuais somaram R$1 por ação em dezembro. O Yield on Cost para o investimento na ação do nosso exemplo seria de 20% no final do ano, ou seja, uma rentabilidade em dividendos de 20% sobre o custo do investimento, tá? Aqui um exemplo gráfico do que eu acabei de falar para vocês. Mas e se o investidor reinvestir esses dividendos comprando novas ações? E se o investidor decidir fazer compras periódicas? Neste caso, o ideal é fazer a conta do preço médio pago pelas ações. Note que nem sempre você conseguirá reduzir o preço médio, já que a tendência é que as ações de empresas boas se valorizem ao longo do tempo. Porém, a empresa tenderá a elevar os dividendos pagos no futuro. Logo, a métrica vai acompanhar o preço e os dividendos pagos. Nós tivemos uma aula de valuation sobre empresas pagadoras de dividendos, né, que é o modelo de Gordon. É um bom exemplo disso aqui. Empresas boas vão ter a sua valorização das ações, então nem sempre você vai conseguir comprar empresa barato, entre aspas, mas também a tendência é que ela aumente o pagamento de dividendos, já que ela está tendo mais receita, mais lucro, né? Então, no exemplo abaixo, temos a métrica do Dividend Yield on Cost calculada em diversos cenários. Decidimos supor o caso do investidor que compara 12 lotes de 100 ações durante o ano. Então, ele vai comprar esses 12 lotes durante todo o ano. Note que o valor vai diferir, já que o preço médio mudará de acordo com o cenário de compra. Tá? Então, antes de mostrar a tabela, vou mostrar que você sempre tem que reinvestir os seus dividendos, né? Eu já falei isso na aula sobre dividendos. Então, aqui um exemplo gráfico do acionista que não reaplicou seus dividendos, ali em vermelho. A ação valorizou bastante, né? Mas, quando ele reaplica os dividendos, olha a diferença. Então, você não precisa necessariamente reinvestir os dividendos na mesma empresa. Você pode reinvestir em outras que você já tenha, ou comprar uma nova, mas o importante é você sempre reinvestir. É claro que no começo, o pequeno investidor que aporta ali R$500, R$1.000, vai ter muito pouco dividendo, mas vai chegar uma hora, alguns anos, que você vai ver que esse efeito bola de neve vai crescendo muito e você vai conseguir já pagar algumas contas. Então, se você já tiver um trabalho, você não tem necessidade de pegar esses dividendos para viver, reinvista eles, vai dar muito mais frutos para você no longo prazo, tá? Bom, agora dando essa pausa aí, abrindo essa aspas, né, fechando aspas agora, vamos para o cenário que eu acabei de comentar. Então, o cenário de compra, né, nessa tabelinha aqui, para a gente ter a média do Dividend Yield on Cost. Então, segundo o nosso exemplo, é possível notar que o Yield on Cost é sensível ao preço médio. Por isso, o maior Yield on Cost aparece no começo do ano, quando o investidor compra pelo menor preço. Isso aqui simulando que o ativo tivesse uma variação do preço para menos em janeiro, né? Porém, é preciso ter em mente que para o investidor ter uma rentabilidade maior, é preciso reinvestir os dividendos, tá? Então, a gente vê aí como que o Yield on Cost varia de acordo com o seu preço médio. O seu preço médio sobe, o Yield on Cost diminui. E aí você tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas entendem esse indicador como, eu não quero diminuir meu Yield on Cost, então não vou comprar mais aquele ativo, eu não vou fazer novos aportes,
porque vai diminuir meu yield on cost. É besteira, não faça isso. Ou só vou comprar o ativo porque quando ele estiver muito barato. Bom, você pode perder o fio da meada, igual eu falei, a empresa continua boa, aumenta lucro, aumenta resultado, é natural que ela aumente também os dividendos. Se você parar de comprar aquela empresa, você vai parar de receber dividendos, você vai receber dividendos pelo número de ações que você tem. Então, quanto mais você acumula, mais número de ações de boas empresas você acumula, mais dividendos você recebe, mais dividendos você reinveste, e aí o seu yield on cost vai acabar acompanhando. Então, as pessoas confundem muito, falando, eu não vou alterar o meu preço médio, ou seja, o meu preço médio na ação está 5,84, por exemplo, aqui. O ativo chegou a 6,30. Eu não vou aportar mais nesse ativo porque para mim 6,30 está caro. Não é assim. Volta na aula de valuation e faça lá a métrica. Ou simplesmente acredita no mercado eficiente, né? É também uma teoria possível. Esquece preço e vai fazendo seus aportes regulares ali, independente do preço. E porque no investidor que aporta pouco, esse é o melhor caminho, tá? Então, o yield on cost é uma das várias métricas de desempenho do investimento em dividendos. Nesse caso, temos uma métrica que deve ser utilizada em conjunto com outras para fornecer uma resposta adequada para a seguinte questão: quanto eu ganhei em dividendos dado o custo que eu tive que pagar? Então, assim como as métricas de dividend yield e dividend payout também nós aprendemos na aula de múltiplos, que é o quanto do lucro líquido é pago em forma de proventos, né? Então, tem empresa que consegue pagar até mais de 100%, eu já expliquei por que também. O resultado financeiro dela é muito positivo, ou ela pegou parte do caixa e pagou mais assim, então você pode ter empresas que o payout é acima de 100%. É o caso da STT, por exemplo. Que o resultado operacional, a geração de caixa é muito forte, né? Então por isso ela consegue pagar até acima de 100% do payout, acima de 100% do lucro líquido. Mas o ideal é que você tenha empresas com payout abaixo de 100% e dívida equilibrada, porque senão a empresa está queimando caixa para remunerar acionista, né? E não cresce. E aí uma hora vira um problema isso aí. Então, note que para aumentar a quantidade de dividendos recebidos em relação ao preço pago, o mais importante é encontrar ações que estejam com desconto ou negociadas com preços justos que pagam poucos dividendos. No futuro, quando essas ações começarem a pagar dividendo, o custo pago por elas será uma fração do que o investidor pode receber. E aqui o cálculo, né, do dividend yield on cost, se você quiser fazer aí colocar no seu Excel, igual eu falei, você não vai ter esse indicador pronto numa empresa, mas o site Meus Dividendos já tem uma aula mostrando como que funciona todo o lançamento de ativos aqui no site Meus Dividendos. Ele tem a coluna do yield on cost, né? Esse WOC aqui é o yield on cost. Então, eu já filtrei aqui do maior para o menor. A gente pode ver que meu yield on cost maior é BB Seguridade, que é uma ótima pagadora de dividendos, ou seja, de acordo com o meu preço médio, o meu yield on cost nela é 6,6. Depois LC Agrícola, STT, Itaúsa, STT, JHSF, VEG, Fleury, né? E vai vindo aqui por baixo. Algumas estão até zeradas porque não pagaram dividendos ainda. Mas a tendência é que no longo prazo, esse dividend yield on cost aqui, ele aumente, né? Ou não. De repente a empresa virou uma empresa de crescimento, está crescendo muito a cotação dela, e eu estou continuando fazendo aportes nela. Não tem problema, continue fazendo aportes. A intenção é você acumular o maior número possível de ações, a quantidade de ações, porque você vai receber o dividend yield com base no número o seu dividendo com o número de ações que você tem. Então, quanto mais ações você tem, mais dividendos você recebe, né? Aqui um exemplo, né? A STT, eu tenho 179 ações, vou receber aí em setembro, na minha carteira pública, R$39, né? Se eu tivesse o dobro disso aqui, já receberia R$80, já começa a pagar umas continhas, né? Tá? Então, é exatamente isso aqui nessa aula. Aprendemos aqui o que é o dividend yield on cost e os cuidados que você tem que ter, né, ao olhar para esse indicador, mas que ele também é importante aí para o investidor buy and hold, investidor de longo prazo, principalmente aquele que investe pensando na geração de renda passiva, tá bom? Então nessa aula é isso, muito obrigado, um abraço e até breve.